Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Agora imagine como seria se tudo que você desejasse menos absolutamente tudo, menos começasse a acontecer ao seu redor. Imagine as portas que hoje parecem trancadas se abrindo como se fossem feitas de papel. Imagine as pessoas certas surgindo no seu caminho como se tivessem sido atraídas por um imã invisível. Imagine o dinheiro, as oportunidades e o respeito vindo até você. Não porque você implorou, mas porque o mundo finalmente começou a tratá-lo como você sempre quis ser tratado. Agora, abra os olhos. Sabe o que separa essa visão da sua realidade? Não são anos de esforço, não são títulos, nem diplomas, nem sorte. É uma única decisão interna que você vai tomar. Ou vai adiar mais uma vez. O que você está prestes a ouvir não é apenas motivação vazia. É um princípio universal, usado por todos que transformaram pobreza em prosperidade, dúvida em domínio, invisibilidade em poder. É o mesmo princípio que fez homens e mulheres comuns serem lembrados como gênios, líderes, lendas. E eu quero que você fique comigo até o fim, porque se você ouvir com atenção, pode ser que este seja o ponto de virada da sua vida. E não digo isso por efeito dramático, digo porque eu mesmo vi acontecer centenas de vezes. Com quem teve a coragem de aplicar o que você vai aprender aqui. Acredite, se você não visualiza a riqueza na sua mente, nunca terá nas suas mãos. Isso não é filosofia barata, não é opinião pessoal, não é uma frase bonita de rede social. É uma lei tão real e poderosa quanto a gravidade. O homem que espera ver para crer está condenado a esperar eternamente. Porque a vida não responde ao que você precisa, mas ao que você acredita com toda a sua alma. O mundo que você vê ao seu redor não é o que você deseja, é o que você tolera internamente. É o reflexo exato da imagem que você carrega escondida dentro de si. Se ao acordar você já se sente pequeno, derrotado ou invisível, o universo apenas confirma sua ordem, devolvendo-lhe escassez, atrasos e portas fechadas. Mas se você pensa como um rei, anda como um rei, falar como um rei, então inevitavelmente as riquezas, as oportunidades e o respeito começam a se organizar ao seu redor como súditos se aproximando do trono. E atenção, você precisa compreender esta verdade agora, não amanhã, porque essa é a pedra angular de toda a fortuna já construída. Sem isso, qualquer estratégia, qualquer técnica, qualquer curso será como construir um castelo na areia. Pense comigo, o pensamento é a primeira fortuna. Ele vem antes do dinheiro, antes do networking, antes da fama. Tudo que é visível hoje nasceu invisível na mente de alguém. Tudo. Por isso, hoje você deve decidir abandonar a forma antiga de pensar, porque a vida que você experimenta agora é apenas a colheita dos pensamentos e crenças que você manteve ontem. Se sua vida está cheia de dívidas, escassez, medo do amanhã, saiba de uma coisa: nada disso é castigo, azar ou sina. É apenas o eco das ideias que você alimentou. Mas a boa notícia é que tudo isso pode ser corrigido. Quando, não daqui a anos, mas no momento exato em que você decide pensar como alguém que não nasceu para implorar riqueza, mas para criá-la. E como se cria a riqueza? Com a mente, com trabalho e, acima de tudo, com uma fé absoluta que não espera que o mundo aplauda para começar a agir. Erro fatal é esperar por provas antes de acreditar. O homem que só se permite sonhar depois que vê sinais concretos já perdeu antes mesmo de começar. Primeiro você constrói a imagem na mente, depois, o mundo externo apenas cumpre o roteiro. Henry Ford não começou com capital nem com credibilidade. Começou com um pensamento tão vívido, tão forte que foi mais real para ele do que a própria pobreza em que vivia. Ele visualizou a linha de montagem muito antes dela existir. Enquanto outros riam, ele construía mentalmente aquilo que o mundo veria anos depois. E sabe qual foi o resultado? O mundo se curvou à sua visão. Não por simpatia, não por coincidência, mas porque a crença dele era tão poderosa que atraiu pessoas, recursos, capital e transformou o impossível em realidade. E quero que você grave isso. Todo milionário que você admira fez a mesma coisa. Antes do primeiro cheque, antes da primeira sociedade, existia uma imagem mental construída com tanta clareza que era mais real para eles do que as contas atrasadas, as dívidas ou a crítica dos outros. Eles andavam com segurança mesmo quando não tinham um centavo no bolso. Falavam com convicção mesmo sendo zombados. Agiam como gigantes mesmo quando ninguém acreditava neles. Porque acreditaram primeiro. E só então, a vida teve que refletir essa crença. Agora, preste atenção. Crença não é desejo. Crença não é esperança. Crença é decisão interna. É o ato de ver mentalmente aquilo que não existe e tratá-lo como se fosse inevitável. É por isso que você precisa escrever seu objetivo principal definido e pronunciá-lo em voz alta. To-dos OSDs.
Não para convencer os outros menos, mas para reprogramar seu subconsciente. Porque adivine, a voz que você mais ouve no mundo é a sua. E ela pode ser sua maior aliada ou sua pior sabotadora. A partir de hoje, treine sua mente antes mesmo de possuir as riquezas que deseja. Treine suas palavras, sua postura, sua expressão. Caminhe como quem já carrega a fortuna no coração, porque de verdade, é assim que ela nasce. As pessoas perguntam, mas e os meios? E o caminho? Ou Smiles, depois que a decisão interna está tomada, não antes. Enquanto você duvida, o universo duvida com você. Quando você decide, o universo conspira a favor. Cada vez que você pronuncia seu objetivo com energia, está programando seu inconsciente para procurar caminhos que antes passavam despercebidos. Cada vez que você age como quem já tem, está enviando sinais poderosos para que as circunstâncias se organizem ao seu redor. Por isso, repita comigo agora, sem vergonha, com força. Eu vejo a riqueza. Eu a declaro. Eu caminho como se já fosse minha. Eu acredito e por isso recebo. Mais uma vez, com ainda mais certeza. Eu vejo a riqueza. Eu a declaro. Eu caminho como se já fosse minha. Eu acredito e por isso recebo. Isso não é poesia. É lei. Aqueles que repetem isso diariamente, com um sentimento verdadeiro, com o corpo erguido, com a voz firme, tornam-se ricos. Não por acaso, mas porque a mente se torna impossível de ser parada. Você nunca atrairá a riqueza se continuar pensando como alguém que apenas quer sobreviver. Pense e haja como quem comanda a própria vida. Como quem não espera a aprovação de ninguém para prosperar. Comece hoje. Caminhe diferente. Fale diferente. Mesmo que ao seu redor haja sinais de escassez, as suas palavras precisam falar de abundância. Mesmo que suas mãos estejam vazias, sua voz precisa declarar: eu possuo as riquezas do mundo, porque o pensamento é a primeira fortuna. E a crença, meu amigo, é a primeira posse. Agora que você entende que tudo começa dentro da mente, vamos revelar o que realmente diferencia quem apenas sonha de quem realmente conquista. E vou dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido assim de forma tão direta: a riqueza now. Visita o homem indeciso. Isso não é apenas uma frase de efeito, é a realidade nua e crua. Se você não sabe com absoluta clareza o que quer, quando quer e por que quer, o universo não tem como ajudar. Porque a vida não premia quem diz vamos ver no que dá ou vou tentar, quem sabe. A vida premia quem decide. Quem declara, eu quero isso para tal data e vou cancalô desse jeito. Você consegue perceber a diferença? A clareza corta a névoa da dúvida como uma espada afiada. Ela é magnética. Ela faz com que pessoas, ideias e oportunidades comecem a orbitar ao seu redor. O homem vago atrai resultados vagos. O homem claro atrai riqueza, parceria, confiança e respeito. Veja bem, cada vez que você diz espero ou vou tentar, está abrindo espaço para o acaso e permitindo que a vida decida por você. Está abdicando do controle dizendo, para o mundo, eu não tenho certeza, faça como quiser. E o mundo faz entrega resultados medianos, oportunidades pela metade. Portas entreabertas que nunca se escancaram de verdade. Agora imagine o contrário. Imagine acordar pela manhã sabendo exatamente o que você quer. Repetindo isso em voz alta até que o seu subconsciente aceite como verdade absoluta. Imagine tomar cada decisão com base nessa meta, filtrando tudo com uma pergunta poderosa. Isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo principal? Percebe como até o jeito que você fala muda? A postura muda. A energia muda. E não é mágica. É alinhamento entre intenção, palavra e ação. Sem esse alinhamento, nada prospera. Você pode até trabalhar duro, mas vai sentir que está correndo em círculos, sem sair do lugar. Agora me responda, com honestidade. Você já declarou por escrito qual é o seu objetivo principal definido? Não algo genérico como quero ser rico ou quero ter sucesso, mas algo específico, medido, com prazo e plano. Se ainda não fez, entenda. Você está vivendo como um passageiro no seu próprio carro. Quem dirige é o acaso, a opinião dos outros, o medo ou a insegurança. Veja a história de Edwin Sego Barnes. Ele não tinha dinheiro, não tinha contatos, mas tinha algo raro, um objetivo principal definido. Elnal diz: quero trabalhar com Edison algum dia. Ele afirmou: vou trabalhar com Edison, vou ser parceiro dele. Sem dinheiro até para comprar passagem de trem, Barnes foi mesmo. Assim, chegou ao escritório, foi rejeitado no início, mas aceitou um cargo modesto, porque sabia que era apenas o primeiro passo. Anos depois, a oportunidade surgiu. E Barnes não hesitou. Aproveitou, provou seu valor e se tornou sócio de Edison. Não foi sorte, foi persistência e decisão inabalável. Agora pare e pense. Você age mais como Barnes ou como a multidão que diz algum dia
Porque quem diz algum dia nunca conquista nada. O tempo passa, a vida passa e um dia a pessoa percebe que passou mais tempo desejando do que realizando. Seu subconsciente está sempre ouvindo. Se você fala com indecisão, ele entende que você não está pronto. Se você fala com clareza e convicção, ele começa a trabalhar silenciosamente para abrir caminhos. Pense no seu subconsciente como um construtor esperando o seu comando. Se você entrega um projeto detalhado, ele constrói. Se você não entrega nada além de frases vagas, ele não faz nada. Por isso, a tarefa de hoje é simples, mas poderosa. Escreva, memorize e repita diariamente o seu objetivo principal definido. E não faça isso apenas como um ritual frio. Faça com sentimento, acreditando. De verdade. E quando estiver diante de uma escolha, pergunte a si mesmo: isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Se não aproxima, diga não. Veja como isso transforma tudo. As pessoas certas começam a aparecer, ideias novas surgem, conversas ganham outro significado. Você passa a perceber detalhes e oportunidades que antes ignorava. Isso é o que chamamos de foco magnético. E quem desenvolve esse foco se torna uma pessoa perigosa, menos no melhor sentido da palavra. Porque deixa de ser levado pelo vento da opinião alheia e passa a conduzir a própria vida. Você quer saber por que tantos fracassam, mesmo trabalhando duro? Porque estão ocupados demais para serem produtivos. Correm o dia inteiro, mas sem direção clara. É como remar sem saber para onde vai. Você cansa, mas não sai do lugar. Já reparou? O homem que sabe o que quer pode parecer até calmo, tranquilo, mas cada passo dele é pensado. E, mesmo andando devagar, ele vai muito mais longe do que aquele que corre sem direção. A clareza faz você cortar distrações, torna você seletivo, faz você dizer não ao que não contribui para o seu plano maior. E isso não significa ser inflexível ou fechado. Significa saber onde quer chegar, mesmo que o caminho mude. Agora, quero que você imagine uma ponte. De um lado, quem você é hoje, talvez cheio de dúvidas, inseguranças, dívidas ou atrasos. Do outro lado, quem você quer ser. Um homem ou mulher confiante e respeitado. Dono do próprio destino. A ponte que liga esses dois pontos chama o seu objetivo principal definido. É ele que transforma desejos em ordens, pensamentos em realidade, palavras em ação. Por isso, escreva-o hoje. Leia-o todas as manhãs, com voz firme. Repita antes de dormir para que seu subconsciente trabalhe enquanto você descansa e organize sua rotina em torno dele. Cada reunião, cada conversa, cada hora deve ser usada de forma que fortaleça esse objetivo. Quem faz isso não vive mais à mercê do acaso, passa a ser dono do próprio destino. Agora vou dizer algo que talvez incomode, mas é verdade. Quem não tem objetivo definido serve aos objetivos de quem tem. É assim que funciona. Se você não decide, outros decidem por você. Se você não constrói o seu plano, vai trabalhar para construir o plano de alguém. É duro ouvir. Sim, mas é libertador porque coloca o poder de volta nas suas mãos. Você não precisa começar grande. Precisa começar claro. Quando você tem clareza, até os obstáculos parecem menores. O medo perde força, porque você sabe para onde está indo, e quando os críticos aparecem menos, porque sempre aparecem menos, sua convicção fala mais alto, o propósito se torna mais forte que o medo. Diga isso comigo agora, com toda a força. Eu tenho clareza. Eu sei o que quero. Eu caminho em direção às riquezas diariamente. De novo, com voz firme. Eu tenho clareza. Eu sei o que quero. Eu caminho em direção às riquezas diariamente. Não permita que nenhuma dúvida seja mais alta do que essa. Não aceite obstáculos que tentem parar sua visão. Se você mantiver essa clareza viva, as riquezas não virão por milagre, mas por consequência inevitável. E lembre-se, o mundo não paga pelo tempo que você gasta, mas pela clareza, pela identidade que você carrega. Quem anda como vítima, implora pelo pouco. Quem anda como construtor de riqueza, atrai oportunidades que nem sabia que existiam. O mundo externo sempre será reflexo do mundo interno. Por isso, mude primeiro dentro e observe fora se transformar. E agora chegamos ao ponto que separa definitivamente quem apenas ouve e quem realmente transforma a própria vida. Porque talvez até aqui você esteja pensando: é difícil mudar minha voz interna. É complicado manter essa disciplina todos os dias. Será que isso realmente funciona para mim? E eu te digo, com toda a clareza que posso oferecer, a dúvida não é o que te protege, é o que te condena. Porque ao contrário do que a maioria acredita, a certeza não é um pré-requisito para agir. A certeza é a recompensa de quem age. A clareza nasce da decisão que é obedecida, não da análise que nunca termina. Pense.
Quantas vezes você já parou para pensar melhor e acabou não fazendo nada? Quantas oportunidades já passaram porque você quis ter certeza antes? E o que ganhou com isso? Mais tempo não, mais medo. Mais insegurança. Mais provas de que, sem ação, nada muda. É por isso que a partir de agora, te dou um comando simples, direto e negociável. Não vacile. Quando surgir a vontade de dizer, vou pensar sobre isso, substitua imediatamente por vou decidir agora. Porque quem decide rápido, com convicção, projeta poder. E o mundo sente esse poder. E uma vez decidido, não revisite a decisão. A cada tropeço, a cada comentário negativo, a cada dificuldade, ajuste o caminho, mude a estratégia, mas não toque no seu objetivo principal definido. O homem que decide e depois questiona sua decisão torna-se seu próprio traidor. Seja firme, seja leal à sua decisão. Mostre ao mundo que sua palavra não é um talvez, é uma lei. Porque é exatamente isso que constrói reputação, confiança, influência. Aquele que sempre revisa, sempre volta atrás, sempre diz quem sabe, nunca conquista o respeito dos outros menos nem do próprio subconsciente. E se você acha que isso é teoria, olhe para qualquer grande fortuna construída na história. Em cada uma, havia um homem ou mulher que decidiu, foi ridicularizado e incompreendido, mas permaneceu firme. E com o tempo, o mundo se rendeu à sua convicção. Não confunda indecisão com cautela. Não adore o altar da análise sem fim. Não se ajoelhe diante da hesitação. Em vez disso, fique ereto no seu comando interno. Diga a si mesmo, este é o meu objetivo, este é o meu próximo passo, e eu não me atrasarei. E repita agora comigo, em voz alta, com toda a força que tiver. Eu ajo agora, e o now recito. Eu me movo por decisão, não por emoção. De novo, com mais intensidade. Eu now recito, eu me movo por decisão, não por emoção. Repita até que seu corpo obedeça antes mesmo da mente terminar a frase. Até que suas mãos se movam, seus pés avancem, antes mesmo que a dúvida termine de se formar. 8Q. Sua presença anuncie, sem palavras, que você é alguém que age, não alguém que espera. Esse é o homem ou a mulher que o universo recompensa. Pode até errar algumas vezes, mas say, move, corrige e avança. Enquanto isso, quem espera pode estar certo em teoria, mas nunca terá nada além de teoria. Porque a ação é a única prova real de crença. E a crença é o único alicerce sólido da riqueza. A partir de agora, cada dia precisa começar com um passo ousado. Não precisa ser um passo gigante, mas precisa ser feito. E quando a dúvida surgir, porque ela sempre surgirá, você não vai escutá-la. Vai agir em seu lugar. Vai falar seu objetivo principal definido em voz alta e dar mais um passo. Tipo A, depois outro. É assim que se constroem impérios. Não de uma vez, mas através da vitória diária sobre a hesitação. Oswalker, ação é seu cetro. E ousadia é sua herança. Tome posse disso agora. E entenda. A voz mais importante do seu mundo é a sua própria. Mais que a opinião de amigos, mais que a crítica de estranhos, mais que o eco dos erros do passado. Isra. Voz que forma o solo da sua mente subconsciente. E o subconsciente não pensa, não compara, não questiona. Ele só obedece ao que você repete, especialmente ao que repete com sentimento. Por isso, não peça vitória enquanto fala derrota. Não queira abundância se só fala em falta. Não espere confiança se suas palavras são sempre de medo. Cada frase que você pronuncia é uma semente. E toda semente germina. O homem comum fala do que teme, do que não quer, do que não tem. Ensina ao subconsciente a pobreza antes mesmo que ela chegue. Fala fracasso e vive fracasso, reclama do que não controla e se esquece de comandar o que controla, a própria voz. Mas você não é o homem comum. Você é o homem ou mulher que decide ser senhor do próprio destino. E essa decisão começa com um compromisso. Pelas primeiras horas do dia, nenhuma palavra negativa sairá da sua boca. Nem reclamação, nem autopiedade, nem sarcasmo. Palavras que sustentem seu objetivo, fortaleçam sua visão, construam seu futuro. Porque a manhã é sagrada. É quando sua mente está mais receptiva, mais aberta a ordens internas, se começa o dia falando de força, de fé, de vitória, programa o subconsciente para trabalhar a seu favor. Se começa o dia falando de cansaço, de dúvida, de medo, planta no terreno mais fértil as sementes que menos deseja, e ao longo do dia, quando sentir medo, fale decisão. Quando sentir cansaço, fale energia. Quando sentir dúvida, fale certeza. Porque seus sentimentos não são líderes, são seguidores. Eles seguem sua voz. Veja Edson. Falhou milhares de vezes, mas nunca usou a palavra fracasso. Chamava cada erro de lição. Alimentava o subconsciente não com rendição, mas com progresso. E por isso, foi imparável. E aqui está seu próximo exercício. Toda vez que a queixa quiser sair, substitua por comando.
Toda vez que a dúvida aparecer, substitua por declaração. Diga agora: eu nasci para liderar. Eu não duvido, eu domino. De novo, sentindo cada palavra. Eu nasci para liderar e eu não duvido. E you domino. Porque não são apenas palavras. São ordens que você dá ao construtor invisível da sua realidade. E esse construtor não julga, não discute, não pondera. Apenas cumpre o que você repete. Se repetir poder constrói poder. Se repetir medo constrói medo, a partir de hoje, cada palavra precisa passar por um filtro. Isso apoia meu objetivo ou o trai? Isso fortalece minha riqueza ou a sabota? Isso constrói meu futuro ou repete meu passado? Se a resposta não for poder, não fale. Sua voz deve ser eco da sua visão, não do seu medo. E lembre-se, não é arrogância, é disciplina. O milionário não fala porque é vaidoso, fala porque sabe que sua mente está sempre ouvindo, sempre aprendendo, sempre construindo. Então diga agora, com toda a convicção: minhas palavras são lei, minha voz constrói riqueza. You follow poder, e o poder me segue. De novo mais forte. Minhas palavras são lei, minha voz constrói riqueza. You follow poder, e o poder me segue. E faça disso um ritual, porque não são as grandes decisões isoladas que mudam tudo, mas as pequenas escolhas repetidas dia após dia que programam quem você se torna. E agora chegamos ao ponto mais poderoso de todos: entender que a mudança real, aquela que transforma não só sua conta bancária, mas também quem você é por dentro, começa no silêncio, menos naquele momento em que ninguém está olhando, ninguém está te cobrando, e mesmo assim você decide agir, porque não importa o quanto você assista, leia, ouça ou planeje. Se não houver decisão transformada em ação, tudo isso vira apenas motivação passageira. O que realmente separa quem só deseja de quem constrói é a capacidade de converter emoção em execução, impulso em estratégia, vontade em disciplina. É nessa hora que surge a força que constrói legados, quando você acorda cedo mesmo sem vontade, quando diz não ao que te distrai, quando fala seu objetivo em voz alta mesmo sem ter resultados ainda, quando continua mesmo cansado, quando transforma a crítica em combustível, medo em movimento. Você se lembra do que falamos sobre transmutação? É exatamente isso. A energia existe em você, sempre existiu. Mas cabe a você decidir se ela será vazada em reclamações, em procrastinação, em prazer-vazio, ou se será canalizada em ação deliberada, repetida, diária, porque todo homem ou mulher que construiu algo grandioso aprendeu a dominar essa energia. Não a negar, não a reprimir, mas a converter. Eles sentiram raiva, mas usaram para afiar a estratégia. Sentiram desejo, mas redirecionaram para criar, para escrever, para liderar. Sentiram medo, mas falaram decisão. E deram mais um passo. É por isso que eles se tornaram magnéticos. Não porque não sentiam emoções, mas porque aprenderam a controlá-las. E o mundo inteiro respeita quem se domina. Você pode pensar: mas eu sou só uma pessoa comum. Minha vida é caótica, ninguém me apoia. Mas deixa eu te dizer, todo homem extraordinário começou sozinho, num quarto simples, com uma decisão interna que ninguém viu nascer. Thomas Edison, Rockefeller, Leonardo da Vinci, Carnegie, todos começaram no silêncio, sustentados apenas pela convicção que repetiam a si mesmos antes que o mundo acreditasse. Eles sabiam que o mundo externo obedece ao mundo interno. Primeiro, você decide quem é. Depois, pensa como essa pessoa. Depois, age como essa pessoa, e só então, inevitavelmente, o resultado aparece. Não por milagre, mas por lei. E sabe por que a maioria nunca chega lá? Porque espera o resultado para só. Então, acreditar. Mas quem constrói riquezas, decide acreditar primeiro. E constrói o resultado depois. E aqui vai a grande verdade. Não importa o que você tenha vivido até agora. O passado não escreve o futuro. Quem escreve é a sua decisão de hoje. Sei começar hoje mesmo, agora, a agir, falar e pensar como um construtor de riqueza. Não há nada que o impeça de chegar onde deseja, porque a identidade sempre vence. Você só precisa decidir qual identidade vai sustentar, repetir e nutrir todos os dias. E essa escolha é só sua. Ninguém pode decidir por você. Então repita agora, com toda a sua voz, sentindo cada sílaba: eu não desperdiço energia. E converto em poder, eu construo com fogo, eu lidero com disciplina. De novo mais forte, porque o subconsciente só entende repetição com emoção. Eu não desperdiço energia. Eu converto em poder, eu construo com fogo, eu lidero com disciplina. E faça isso todos os dias sem falhar. Não importa o que digam, não importa se ainda não tem dinheiro na conta. O dinheiro virá como consequência inevitável de quem você está se tornando.
E para que isso seja ainda mais poderoso, quero te deixar com uma conclusão prática e definitiva. Um to-dos ou os dias. Ao acordar, fale seu objetivo principal definido, em voz alta, menos com força, sem hesitação. 2. Filtre cada palavra que sair da sua boca. Se não constrói, não fale. 3. Substitua a reclamação por comando, dúvida por declaração. Medo poraca 4. Cultive uma mente mestra. Mesmo que comece sozinho, fale em voz alta, leia, escreva. A harmonia certa atrairá pessoas certas. 5. Transmute cada emoção. Não negue, não reprima, mas redirecione. E faça disso um ritual. Porque não são as grandes decisões isoladas que mudam a vida, mas as pequenas escolhas feitas todos os dias, até que virem quem você é. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Sabe por quê? Porque no fundo, você já é diferente. Já sente que nasceu para mais. Já sabe que não é como os outros que vão ouvir, balançar a cabeça e continuar vivendo da mesma forma. Você está pronto para construir, para liderar, para prosperar. E quero te pedir algo muito especial. Se esse vídeo fez sentido para você, curta agora mesmo. Esse simples gesto faz o canal crescer, chegar a mais pessoas e construir uma corrente de mentalidade forte, disciplina e riqueza. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes uma palavra certa chega na hora exata e muda tudo. E claro, se inscreva no canal porque toda semana traremos mais conteúdos assim. Diretos, profundos, sem enrolação, para transformar sua mente, sua rotina e, consequentemente, sua realidade. E para encerrar, quero que repita mais uma vez, com toda a força do seu ser, e sinta isso vibrar nos ossos. Minhas palavras são lei. Minha voz constrói riqueza. E eu falo poder, e o poder me segue. Agora respire fundo, feche os olhos e vá já seja vivendo como essa pessoa. Depois abra os olhos e dê o primeiro passo. Hoje. Agora. Porque a vida não responde ao que você pede, mas ao que você decide e executa. E a partir de agora, você não é mais alguém que deseja, é alguém que constrói. Curta, compartilhe, inscreva-se. E vamos juntos transformar não só o que você tem, mas principalmente quem você é. Futuro não é algo que você encontra, é algo que você cria menos começando neste exato momento.